Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lia. Se inscreve e deixa o like. Como eu tô fazendo aqui uns vídeos, eu tô aqui na minha mesa, no meu quartinho. Não liga ali as bexigas que foi do dia do meu aniversário. Mas hoje eu quero falar sobre o rei Salomão da Bíblia, que ninguém comenta sobre isso, né? Sobre o famoso rei Salomão. Rei Salomão, ele herdou o reinado de Davi quando ele tinha 20 anos de idade. Um menino, né? Ele era um menino, tinha 20 anos de idade. Basicamente, isso, 20, 21, ele herdou o reinado. E ele ficou preocupado que ele tinha que lidar com muitas nações, muitas pessoas, cada pessoa pensa de uma forma, muitas brigas, muitas confusões, e ele foi ali orar ao Deus de Davi. Então, quando ele foi orar, ele pediu sabedoria para Deus. E dizem que Deus deu sabedoria e deu o dinheiro. Deu, não, Deus deu a sabedoria para ele. E ele fez uma oferta para Deus, queimando mais de 1.000 cabeças de boi, não sei quantas cabeças de ovelha. Sei que ele fez uma oferta. As ofertas para Deus é isso, tá, gente? Deus ama churrasco, Deus gosta de sacrifício de bichos. Se você não faz mais isso, nem pode fazer, porque quem tem que fazer é os profetas. Tu tá lascado. Tá, tá. Ah, Lia, mas o tempo mudou. Mas Deus não mudou. Deus é o mesmo hoje, ontem e amanhã. E Ele ama incenso e ama sacrifícios. Beleza, vamos voltar nos 72, amiguinho do rei Salomão. E aí, Gabriel, o anjo Gabriel, desceu à terra e diz que deu um anel mágico pro rei Salomão. Os anjos não teve. Gente, aí Gabriel deu esse anel para ele. E ele, com esse anel, ele começou a invocar demônios. Lia, onde que estava Deus que o rei Salomão falava com demônios, com o anjo, que parecia Lia. Te conta. E ali, o que, qual foi, o que os demônios fazem, Lia? Qual é o dom dos demônios, dos 72 demônios? Por que o rei Salomão invocou esses demônios para ajudar ele? Deus pediu para o rei Salomão fazer o templo. Não tinha homem suficiente, também queria fazer aqueles templos gigantes que só a porta era 10.000 metros de altura, né? Para passar gigante mesmo, porque se vamos supor que o máximo que ele tinha era 1,80 de altura, para que aquelas portas. E Deus ia habitar ali. Hoje Deus não habita em templo nenhum. Tá indo à toa, tá indo de bobo. E oferta e dízimo para Deus, só quem pode dar é os profetas, e tem que queimar as ofertas. E eu posso queimar o dinheiro para Deus? Deus gosta de churrasco. E aí, bom, vamos voltar nos amiguinhos de Salomão. Os 72 demônios. O que esses demônios deu de dom para Salomão? Se você usa alguma coisa disso, faz isso, você adquiriu isso dos demônios, dos 72 demônios de Salomão. Tá? Não foi o Espírito Santo. Foi os 72 demônios de Salomão. O que é, Lia? Bom, um demônio tinha o poder de dar ciência. A ciência que trabalha com remédios, todos esses remédios da farmácia, de como curar as pessoas, a ciência de descobrir se o sangue é O, B positivo, O negativo, a ciência. Isso veio de um dos demônios de Salomão. Né? O que mais, Lia? Dinheiro, ouro. Isso um dos demônios de Salomão também pode dar, o Boni. Né? E Salomão foi ficando cada vez mais rico porque ia vindo as pessoas, os reis, os príncipes, trazia ouro para ele, trazia mercadoria. Que os amiguinhos dele, os 72 demônios, ajudavam ele. Cada um demônio tinha a sua hierarquia. Tipo 400 ou 500 por detrás de um. Então era 72, calcula. Há muitos demônios na cabeça do rei Salomão. Imagina. Roupa, atingir roupa. Isso foi um dos dons dos demônios de Salomão. Ensinar os humanos
a pintar roupa, né? Moda, roupa de moda. Eu quero comprar uma bolsa de grife, eu quero. Isso foi dado tudo pelos demônios. Pedras, anéis, pedras preciosas, pedras, tudo isso foi dado por eles também, apesar que os anjos caídos, que são também chamados de demônios, foi dado por eles também. Astrologia, cartomante, ler a mão, adivinhação, os signos, tudo isso foi dado pelos anjos caídos, pelos 72 demônios do rei Salomão. Os demônios ajudavam. E onde estava Deus e os anjos não interferiu? Não, Salomão morreu aos 70 anos de boa. Quando ele morreu, que roubaram o anel mágico dele, que Gabriel tinha dado. Ferro, construção, um pedreiro que sabe fazer casa, apartamentos, foi dado esse dom para os humanos através dos anjos caídos, dos demônios de Salomão. Então, quem sabe cantar, quem sabe dançar, foi dado esses dons pelos 72 demônios do rei Salomão, ou chamado os mais de 200, porque na Bíblia fala 200, mas não conta as anjas. As anjas também vieram à terra, lógico, pegar os homens bonitos. Dado por eles, os anjos caídos, né? Dom de cantar, dom de dançar, foi dado por eles, por os humanos. O Deus não tinha dado nada disso. Nós tava tipo zumbi na terra. Então, eles que fizeram isso. Deus não queria nada disso. Deus não queria nem que desse o fogo. Mas um anjo veio à terra, deu o fogo para os humanos e Deus castigou esse anjo. Então, hoje, se você usa fogo para cozinhar, para acender vela, tá, Deus não se agrada disso. E nem de tudo isso que eu tô falando, porque foi dado pelos anjos caídos. Se eles são extraterrestres hoje, gratidão extraterrestre. Tecnologia, o celular que eu tô gravando, o Wi-Fi, a televisão, o rádio, foi dado pelo que ele? Pelos anjos caídos, os demônios de Salomão, que foram soltos na terra. Feitiçaria, simpatias, fazer vela, perfume, se você usar perfume, creme, shampoo, tinta de cabelo, foi dado pelos demônios de Salomão, os anjos caídos. Roupa íntima, foi dado pelo. Todos esses dons foi dar fazer bolo, usar farinha de trigo para fazer bolo, para fazer pão, para fazer isso, para fazer aquilo. A bexiga. Quem aprendeu a fazer a bexiga foi dado pelos dons dos demônios do rei Salomão. Os brincos, os anéis, pelos demônios que são anjos e anjas caídos. Porque só se contava os homens. Falar com os animais, tanto é que o rei Salomão falava com os animais, tanto é que há 2 meses atrás eu escutei a minha cachorra falando comigo e é um dom dado pelos demônios do rei Salomão. Não por Deus. A igreja tá cheio deles, cheio. E muito mais, gente. É tanta coisa, tanta, que eu nem sei. Invisibilidade, tem pessoas que conseguem ficar invisível e ir para outro lugar. Quem tem muito esses dons é o povo da África, né? Porque eles conversam e conhecem perfeitamente esses seres que o rei Salomão conhecia muito bem. Tudo, quase tudo que tem na Terra foi dado pelos demônios do rei Salomão, os 72 demônios, que por trás de cada um tinha mais de 1000 demônios. Dos 72, conta mais um montão. Comida, essas coisas, tudo, gente, praticamente tudo. Colher, prato, vidro, lidar com vidro, fazer coisas de vidro, fazer taça de vidro, fazer prato, fazer copo, fazer tudo de vidro, foi um dom dado pela hipnose. Hipnose, não tem uns pastores que, eu vou jogar aqui o paletó e a pessoa vai cair. Hipnose, aquilo dado pelos demônios. Os anjos caídos, os amigos do rei Salomão. Beleza? Por que ninguém fala isso?
Por que na igreja não se fala disso? Porque nós não precisaria de igreja, né? Nós só precisaria do anel de Salomão, ou o dom da clarividência, ou o dom... Dá para entender? Deixa aí nos comentários. Lia, eu tô entendendo. Se tudo isso foi dado pelos demônios, por que nós pratica, nós os cristãos? Nós que serve a Deus. Vocês praticam. Eu pratico, todo mundo pratica. Então ninguém tem que julgar ninguém. Ninguém hoje em dia pode julgar ninguém. Não. Para Deus não ficar furioso com a gente, Lia, já que a gente está praticando tudo isso e usando todas essas coisas que os demônios deu, o que a gente faz com Deus? Para ele não ficar bravo. Zeus, assiste Titãs, Titãs. Zeus do Titãs é o nosso Deus da Bíblia. Tá? Ofertas, oferendas, incenso. Eu posso fazer, Lia? Não. Só quem pode é os profetas. Por que, Lia, você fala que você é profeta? Porque desde pequena eu já fiquei sabendo que eu sou um profeta, nasci com vários dons, já falava com anjos, com demônio, com espírito, com tudo isso, e então sim, eu sou uma profeta, e ele mesmo me deu uma revelação e falou que eu sou a profeta dele na terra. Então só quem pode acender incenso e sacrificar, fazer o sacrifício e oferta pelos seus filhos, pela sua família, são os profetas. Procura o profeta da sua igreja e não dá dinheiro. Deus não recebe oferta de dinheiro. Nem os outros deuses. A deusa da terra. Não tem a deusa da terra na Bíblia. A deusa Afrodite, que é o do amor, da fertilidade. Onde tem essa na Bíblia? Por que elas foram tirar? Porque as mulheres não eram contadas. As deusas têm os mesmos poderes, as anjas têm os mesmos poderes dos anjos, mas elas não são contadas. Quem é contada é só os homens. Entendeu? Mas elas têm os mesmos poderes. A deusa Hera, a esposa de deusa Hera, tem o mesmo poder que Deus, mas não pode ser contada. Não foi contada nos livros. Porque naquela época as mulheres não eram contadas, só os homens. E as crianças também não. Né? Então, o que eles recebem? Eles recebem a fumaça em forma de oferta. Se não tem um profeta aí para fazer e não estão fazendo, estão dando. Os pastores, os anciãos estão ficando com o dinheiro para eles próprios, estão comprando casa, carro, e dizendo que é para Deus, mas eles não estão dando nada para Deus, e Deus está furioso. É aí que vem as pestes, é aí que vem Covid, é aí que vem isso, que vem começa. Um Deus gosta de sangue. Aí que seu filho desce a cova, sua filha, seu sobrinho, sua família, e vai vir mais doenças e doenças porque não está tendo sacrifício para Deus. E Deus ama sacrifício. E só quem pode fazer o sacrifício, como o rei Saul foi tentar fazer sem ser profeta e se lascou. Se lascou ele e toda a família dele. Porque o profeta naquela época era Natã ou Samuel, se eu não me engano. Eu, Lia, sou profeta, eu posso fazer o sacrifício e acender incenso para minhas filhas, pelo pecado das minhas filhas, dos meus netos, do meu marido, de mim, ou por outras pessoas que eu quiser. Deixa o nome aí nos comentários. Porque eu sou profeta do Senhor. Desde quando eu nasci, o Senhor já me falou, já me avisou. Desde quando eu era pequena e passei a falar com Jesus, com o Gabriel. Sim, eu sou profeta do Senhor. Não tenho título, sou apenas uma dona de casa, mas eu posso fazer isso. Outras pessoas, não, pastor ou ancião, eles não podem. Então não fica dando dinheiro para Deus para eles ficar ricos e deixar a herança para os seus filhos, porque você tá sendo enganados. Gente, eu tô falando a verdade. Se você quiser acreditar, acredita. Não vem deixar bobagem se você não está preparado para ouvir o que eu estou falando. Não estou aqui de brincadeira. Assim como eu tive que me preparar muito para entender sobre o mundo espiritual, para entender todos os meus dons, que são milhões de dons que eu tenho. E para tentar entender o mundo espiritual foi muito difícil para mim, porque eu cresci na Assembleia e na Deus é Amor, que nunca ensinou nada. E eu imagino você aí do outro lado, que deve ter uma religião e está fazendo tudo errado. Eu imagino. E é aí que vem a praga das doenças, que vem a caixa de Pandora, que vem a velhice, a doença, a fome, a depressão.
porque não está fazendo as ofertas certas para Deus, nem as oferendas certas. Ali eu pago o dízimo na igreja. Esquece tudo isso. Deus não recebe dinheiro e nem queimaram, eles usaram para eles mesmos. Eles estão se achando deuses por exemplo, eu sou uma pastora. Eu pego o dízimo, a oferta, tiro do papelzinho e guardo na minha conta. Ué, virei deusa? Deusa Lia? Compro um carro para mim, compro uma bolsa, compro roupa, compro coisas para mim, deixo herança para meus filhos. Na verdade, eu não fiz nada para Deus. E Deus está muito bravo com isso. Deus está bravo com a terra. Deus vai tocar na terra. Tanto é que eu tive outro sonho e eu vou contar aí. Gente, se inscreve, deixa o like. É difícil para mim vir aqui na internet e tentar alertar vocês que Deus está furioso e Deus vai tocar, porque não estão entregando as ofertas certas para Ele, nem o sacrifício. Deus não muda e Deus não mudará. Não é porque a humanidade mudou e quem habita nesses lugares não é o Espírito Santo. Pode ser outros espíritos, até o dos desencarnados, mas o Espírito Santo não habita. Tá bom? Beijo, se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Bye, bye.